os irmãos, partilhando um pouquinho da palavra de Deus, partilhando um pouco daquilo que ela nos ensina sobre esse ministério tão precioso, tão necessário na renovação e na igreja. Na nossa conversa, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos acerca de algumas lições que um grande formador pode dar para a gente, o apóstolo Paulo. Gostaria de conversar com você sobre 2 ou 3 coisas que me parecem eram muito importantes no trabalho missionário, evangelizador e formativo do apóstolo Paulo. Podem ser coisas que também podem nos ajudar no modo de nós organizarmos a nossa formação. Eu sei que, graças a Deus, a renovação já nos oferece um itinerário de formação com etapas, com propósitos, com conteúdo, mas a gente pode dizer que esse é o esqueleto que mantém tudo de pé. É preciso que haja pele, carne, é preciso que haja alma em tudo isso. A pessoa do formador, ela é fundamental nesse colocar alma, nesse inspirar alma ao processo formativo. Por isso, meu irmão querido, minha irmã, quero ressaltar algo que eu acho que nunca vai ser ressaltado bastante. No seu serviço de formador, no seu ministério de formador, o seu grande recurso, o seu grande material, o seu grande instrumento é você próprio. É aquilo que você tem vivido com o Senhor. Nós temos muitos outros bons recursos, livros, as nossas apostilas, os nossos retiros, os nossos momentos formativos, tudo isso é valioso, mas o grande recurso do formador é ele próprio e o que o Espírito Santo está fazendo nele. Acho que se nós dermos uma olhadinha no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, nós vamos ver que o apóstolo entendia as coisas desse jeito. Paulo não falava de coisas das quais ele tinha ouvido falar. Paulo compartilhava com os irmãos o que ele aprendia, o que o Espírito Santo revelava a ele pessoalmente. Paulo não era um repórter que descrevia alguns fatos passados. Paulo era um homem de profunda comunhão com Deus, que nessa comunhão era capaz de entender todas as repercussões do Evangelho e era capaz de acender esse fogo no coração dos seus irmãos. Paulo, no fundo, está respeitando algo que parece que é uma marca do trabalho de Deus em toda a história da salvação. Deus não trabalha com projetos, Deus não trabalha com estratégias, Deus não trabalha com planos pastorais, não, Deus trabalha com gente, e gente cheia do Espírito Santo. Deus trabalha com pessoas, Deus investe em pessoas, Deus se revela a pessoas, e pessoas em comunhão com Deus, pessoas que estão sendo alimentadas com a revelação de Deus, com a palavra de Deus, elas são capazes de imprimir isso em outras pessoas. Nosso processo formativo não pode ser jamais apenas a aplicação de apostilas ou de cursos. Nosso projeto formativo não pode se resumir apenas ao repasse de alguns conteúdos muito interessantes. Nosso projeto formativo sequer pode se realizar plenamente, por exemplo, à distância.
algumas coisas se passam à distância, mas o nosso processo formativo é sempre, como o processo de Paulo, como o processo de Jesus, um processo de discipulado. Pessoas convivendo juntas, pessoas aprendendo junto, pessoas que estão sendo colocadas ao lado de irmãos mais velhos e que veem esses irmãos mais velhos viverem, servirem, pregarem e aprendem com essa vivência. Foi assim entre os discípulos e Jesus, foi assim entre a equipe missionária de Paulo e o apóstolo. Formação não é algo que possa acontecer tendo entre uma pessoa e outra algum instrumento que acabe se tornando um empecilho no relacionamento. Nossas apostilas, nossas aulas, nossos cursos não podem ser obstáculos para o relacionamento entre os formadores e aqueles que estão sendo preparados pelo processo de formação. Todos esses objetos, todos esses recursos têm que, de alguma maneira, potencializar aquilo que só acontece no nosso relacionamento. Irmãos, precisamos apostar muito nisso. Você que conheceu a renovação há 25, 30 anos atrás, eu tenho certeza que você teve pessoas que você via pregar, que você via orar, com quem você convivia no grupo de oração, pessoas que trouxeram você para perto, pessoas que partilhavam coisas com você, que convidavam você para momentos de partilha ou de oração. E essas pessoas foram modelo, inspiração, ajudaram você a descobrir a vida no reino de Deus. Essas pessoas discipularam você. Agora é a sua vez. Faça isso com os seus irmãos. Talvez, é certo, não seja possível fazer isso com centenas e centenas. Mas se você fizer esse processo de maneira consciente, verdadeira, intensa, espiritual, com algumas pessoas, você pode ter certeza que através delas você vai alcançar as centenas. Através delas, o formador é capaz de cercar-se de pessoas que ele sabe são boa matéria-prima para a obra de Deus, e ele é capaz de criar esses laços de comunhão, de partilha de vida, nos quais tanta coisa preciosa e insubstituível chega nos nossos irmãos. Formadores não são professores, formadores não são mentores de algum tipo de curso, de alguma disciplina. Formadores são homens e mulheres como Paulo, como Jesus, que convivem com os seus e nessa convivência fazem com que os formandos experimentem o que é a vida no reino, o que é viver uma vida em contínuo contato com o sobrenatural. Se a gente perde isso, irmãos, por mais que nós tenhamos boas apostilas, bons processos formativos, bons cursos, nós não vamos alcançar o nosso alvo. O nosso alvo não é apenas formar pessoas que sejam capazes de realizar essa ou aquela tarefa num grupo de oração. Nosso alvo é formar homens e mulheres que, cheios do Espírito Santo, onde estiverem, possam ser facilitadores da palavra de Deus, possam fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso alvo. Nós não formamos especialistas nisso ou naquilo. O Evangelho não é assim.
Nós não formamos especialistas numa tarefa ou num trabalho ou noutro, num grupo de oração. Nós formamos homens e mulheres batizados no Espírito Santo, que agora precisam aprender uma vida nova, e essa vida nova vai amadurecendo, e à medida que amadurece, ela dá frutos em qualquer lugar. É verdade que no grupo de oração, esses irmãos vão ser ajudados a discernir os seus ministérios particulares, é verdade, e eles vão ser ajudados também pelo Ministério de Formação a crescer no serviço, a se tornar servos melhores. Mas olha, um servo não é alguém que aprendeu a desempenhar essa ou aquela tarefa no grupo de oração. Um servo é alguém que foi treinado a discernir e obedecer à vontade de Deus. É diferente, é muito mais amplo, e os nossos irmãos precisam de ajuda nesse caminho. O Ministério de Formação é uma dessas ajudas. Como é que a gente forma um homem ou uma mulher capazes de discernir e obedecer à vontade de Deus? Isso não se aprende só por leitura de bons livros. É positivo, mas não é assim. Isso não se aprende apenas ouvindo pregações, ensinos ou palestras. Isso é positivo, mas não é só assim. A gente aprende a discernir a voz de Deus e obedecer a ela, estando num ambiente onde há pessoas que estão vivendo isso, estando inserido num ambiente onde há pessoas que estão buscando para elas próprias discernir a vontade de Deus e cumpri-la. Discipulado significa que a nossa formação é por contágio, é por contato. Pessoas que estão caminhando no Senhor, pessoas que estão aprendendo a viver no Senhor, trazem para perto de si irmãos mais novos que têm a mesma sede de aprendizado. Foi assim com o apóstolo Paulo. Se você der uma olhadinha em Atos e nas cartas de Paulo, você vai ver que nas diversas comunidades fundadas por Paulo, nas diversas igrejas onde ele passava cerca de 18 meses, pelo que a gente lê nos seus escritos, formando as pessoas, anunciando a elas o Evangelho e ajudando-as a amadurecer. Paulo identificava alguns irmãos a quem ele dava uma atenção particular, formando-os para anunciar o Evangelho a outros, formando-os para poder pastorear aquelas igrejas. Paulo discernia irmãos que tinham um chamado que ele percebia que era particular, trazia essas pessoas para perto dele, fazia com que essas pessoas se tornassem membros da sua equipe missionária, sustentava essas pessoas pacientemente, para que no momento oportuno elas pudessem multiplicar o anúncio da palavra, ou então serem colocadas à frente das comunidades. Paulo sabia que a formação necessária seria dada em primeiro lugar pela convivência com ele. Isso é discipulado. Veja, na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 4, versículo 16: por isso eu vos conjuro, irmãos, a que sejais meus imitadores. Imitadores. A gente só aprende a imitar alguém quando a gente tem convívio com essa pessoa. Eu tenho certeza que, apesar de você já ser grandinho, já ter se tornado uma pessoa adulta, tem hábitos na sua vida, talvez uma maneira de falar, uma maneira de se comportar própria sua, que se entranharam em você porque você aprendeu convivendo com os
os seus pais. Quando nós somos crianças, adolescentes, a nossa convivência com os nossos pais faz com que certo tipo de atitude, maneira de falar, vá se entranhando na gente. E de tanto conviver com eles, nós acabamos nos tornando imitadores deles. Eles são para nós inspiração. Meu irmão formador, minha irmã formadora, você tem um chamado a ser inspiração dos seus irmãos. E isso pode parecer constrangedor para a gente, mas é o que diz a palavra. Nós temos um chamado para que a nossa vida seja motivo de imitação para os irmãos. De tal maneira deve ser grande o nosso compromisso com a palavra de Deus, que aqueles que convivem conosco devem aprender a viver do nosso jeito, a reagir do nosso jeito, a se comportar do nosso jeito. Isso tudo é formação. E posso dizer para você, é o pedaço mais importante da formação. Mais importante, porque é o pedaço que mexe com aquilo que é a existência das pessoas, o modo de viver, o modo de reagir, o modo de se colocar diante dos problemas ou diante de Deus mesmo. Nossa tarefa é sermos inspiradores para os nossos irmãos, como o apóstolo Paulo. Isso seria impossível se nós não convivêssemos juntos. Repito a você, o nosso material formativo é só um instrumento, e não é o instrumento mais precioso. Um instrumento mais precioso que a renovação carismática católica no Brasil tem para a formação dos seus irmãos é você. Esse é o instrumento mais precioso que nós temos. Sua vida, seu compromisso com Deus, sua fome e sede da palavra de Deus. Esse é o recurso mais importante que nós temos. Quando convivemos juntos, imprimimos os valores que nós carregamos em nós, nos irmãos. E isso vai em tudo, até na maneira como a gente prega, até na maneira como a gente ensina, em tudo. A gente vai em tudo que a gente faz. Mas veja, esse nosso relacionamento tem que ser um relacionamento de família. A carta aos Efésios diz que a igreja é a família de Deus. É uma pena que ao longo do tempo a gente tenha se acostumado talvez a ver mais a igreja como o quartel de Deus. E por isso nossos relacionamentos, nossa maneira de organizar as coisas, às vezes tem mais a ver com a estrutura de um quartel do que com o relacionamento de uma família. Ainda nesse trechinho de 1 aos Coríntios, capítulo 4, no versículo anterior ao que a gente leu, nós lemos o 16, olha o 15, olha o que Paulo diz: com efeito, ainda que tivesseis 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Paulo era apóstolo e ele era muito consciente do privilégio que Deus havia lhe dado ao fazer dele apóstolo. Paulo sabia que ele tinha autoridade para fundar igrejas. Paulo sabia que ele tinha autoridade para corrigir confusões que acontecessem entre os irmãos, porque era apóstolo. Ele era muito cioso disso. Mas se você der uma olhadinha nas cartas de Paulo, quando ele se dirige às igrejas que ele fundou, quando ele se dirige a esses irmãos de quem ele tinha saudade, normalmente no trato com eles ao longo das cartas, Paulo não fala como apóstolo,
ele se apresenta como tal no início das cartas, mas à medida que ele vai conversando, ele fala com filhos, filhos muito amados, como aqui aos Coríntios. Ele fala como pai na fé. Veja, ele chega a dizer nesse versículo: ainda que vocês tenham 10.000 mestres, vocês têm poucos pais. Irmãos queridos, nós vivemos um tempo em que as pessoas, talvez mais do que nunca, precisam de pais e mães na fé. Mestres já há muitos. Basta ligar a internet e abrir no YouTube, você vai encontrar milhares e milhares de pessoas dando aulas sobre religião, às vezes até sobre o Evangelho. Há muitos mestres. Uma aula pode ser dada pela internet, mas ninguém pode ser pai ou mãe pela internet. Eu posso usar a internet sendo pai ou mãe, em algum momento meus filhos estão viajando ou eu estou viajando, e aí eu faço lá uma chamada pela internet para a gente se ver, mas é algo acidental. A missão de pai e de mãe significa relacionamento, proximidade, acompanhamento paciente, saber dar um passo para frente, 2 para trás, corrigir, recomeçar. Tudo isso é relacionamento de pai e mãe. Vocês que são pais e mães biológicos sabem disso muito melhor do que eu. Educar um filho é algo para a vida toda. Paulo diz aos Coríntios: ainda que vocês tenham milhares de mestres, vocês têm poucos pais na fé. E assim ele se apresentava aos Coríntios como seu pai. Irmãos queridos, nossa formação na renovação não deve nos tornar mais parecidos com mestres do que com pais e mães. Os irmãos que você está ajudando a formar devem ver em você um sentido paternal, uma alegria em vê-los crescer, amadurecer, uma paciência em saber que ninguém nasce pronto e por isso vai dando tempo para que eles possam crescer e despontar com os seus dons. Que tipo de relacionamento bonito! Quando esse relacionamento não existe, o que era para ser formação acaba se tornando uma fonte de muitos problemas. Se eu não tenho coração de pai ou de mãe com relação àqueles que eu estou formando, eu vou vê-los como uma ameaça se eles começarem a se tornar adultos, a se tornarem pessoas capazes de estar à frente, quem sabe tendo eu que estar 2 passinhos para trás. Pais e mães saudáveis se alegram vendo seus filhos amadurecerem. Pais e mães saudáveis se alegram vendo os filhos sendo capazes de trabalhar, de ganhar o seu sustento, de gerenciar a sua vida. Cuidado, porque se não há esse coração de pai ou de mãe que nos torna felizes por ver os nossos irmãos capazes de levar o Evangelho adiante, ensinar a outros, poder ir adiante com o seu próprio ministério, a outra opção é que nós comecemos a olhar para eles como ameaças. Se essa pessoa cresce muito, daqui a pouco vamos ser 2 ou 3 aqui para fazer a mesma coisa. Não, misericórdia de Deus sobre nós. Nós não estamos competindo por trabalho, a messe é grande, há trabalho para todos, nós não estamos competindo por posições. Se alegre por ver os seus irmãos amadurecendo, se alegre por ver os seus irmãos crescendo,
se alegre por vê-los dando fruto, se alegre por vê-los talvez até se descolando de você como um pai ou uma mãe. Sabem que em algum momento o filho vai caminhar. Alguns pais têm síndrome de ninho vazio, né? Não seja um formador assim, né? Pelo contrário, se você souber que um irmão que um dia esteve sendo discipulado por você, agora está sendo uma bênção lá e lá e lá, fique feliz com isso. Não queira todo mundo dependente de você o tempo inteiro. Não queira todo mundo talvez se sentindo ao seu redor um pouco menor, de jeito nenhum. Pais e mães saudáveis se alegram vendo os filhos despontar. Pais e mães saudáveis sabem ter a medida certa de correção e estímulo. Pais que não corrigem são permissivos, fazem mal. Pais que só reclamam de que nada está bom, de que não podia ser assim, de que você tinha que fazer diferente, desestimulam os filhos. Pais saudáveis, eles conseguem fazer essa relação positiva entre corrigir e encorajar. A correção é sempre um encorajamento. O encorajamento mostra que é possível dar um passo adiante, não se pode estacionar. Assim também no caso do formador. Acompanhe, tenha paciência. Em alguns lugares parece que a gente só fica seguro de uma pessoa poder ministrar de algum modo se a gente tiver a impressão de que ela está pronta e acabada. Isso não existe. Eu duvido que tenha sido assim com você, hein? Não foi mesmo. A gente tem que ir criando espaços para as pessoas, para que elas possam aprender enquanto servem. A gente aprende a servir servindo, a gente aprende a evangelizar evangelizando. A gente não pode dar às pessoas a impressão de que durante alguns meses nós vamos colocá-las num tubo de ensaio e quando elas saírem dali vão estar prontas. De forma alguma, não estarão. E se durante esse tempo a gente não caminhar com as pessoas, dando a elas a chance de começar a caminhar um pouquinho no serviço, irmãos, como é que vai ser? Não se educa um filho desse modo. Eu coloco ele numa redoma e um dia, se ou quando ele ficar pronto, aí ele vai. Não acontece assim. Paulo teve um Barnabé que apostou nele quando todo mundo tinha medo de Paulo. Apolo, um grande pregador do evangelho que é citado por Paulo, ele teve o apoio e o suporte de Priscila, de Áquila e de algumas pessoas da equipe de Paulo que viram naquele jovem pregador um homem de Deus, mas que precisava de apoio, de formação, e não o impediram de pregar, ajudaram-no a conhecer em mais profundidade o evangelho. A palavra de Deus é rica de exemplos de homens e mulheres verdadeiros formadores que pacientemente, com o coração de pai e de mãe, foram dando apoio, dando suporte aos seus irmãos, não pensando que eles um dia estariam prontos e só então poderiam servir, mas enquanto serviam, estavam ao lado deles, trocando ideias, revendo as coisas, estimulando, ajudando. Irmãos, nós estamos num tempo que precisa mais de pais do que de mestres. O pai e a mãe não dão o trabalho por encerrado, não é verdade? O professor dá. As minhas professoras de ensino básico ou de ensino médio, num determinado dia me disseram: parabéns, você está formado, pode ir. Pronto, agora você já tem tudo o que a gente podia dar. Meu pai e minha mãe são meu pai e minha mãe até o último dia. E até o último dia eu aprendo com eles. Assim deve ser na família de Deus, a igreja. Caminhamos com pessoas com coração de pai e mãe, ajudando essas pessoas a amadurecer na fé, poder ser tudo aquilo que Deus sonhou para elas. Mas
sem a impressão de que um dia vamos dizer para elas: parabéns, vocês estão formados, podem ir. Cuidado com formaturas, cuidado com formaturas. Uma coisinha a mais, só para não cansar os irmãos, só mais duas ideias. Paulo era um formador que não trabalhava sozinho. Paulo tinha uma equipe e ele inseria pessoas nessa equipe. E a experiência de evangelizar juntos, de servir juntos, era grandemente formativa. Você pode imaginar o que foi para Silas estar preso com Paulo, lá à meia-noite, quando Paulo começou a louvar a Deus e Silas se uniu a ele, e de repente houve aquele terremoto e a prisão se abriu. Você pode imaginar o quanto isso marcou o coração desse homem. Servir juntos, caminhar juntos, sermos de verdade uma equipe de comunhão. Essa experiência é insubstituível. Uma coisa é termos numa mesma sala 20 pessoas assistindo uma palestra. Outra coisa, muito mais profunda, é nós fazermos com que essas pessoas se sintam uma família, porque são, e interajam, trabalhem juntas, aprendam juntas, ouçam ao Senhor juntas, evangelizem juntas. É coisa bem diferente. Eu tenho certeza que você já passou por experiências de ter as duas coisas diante dos olhos: um auditório de pessoas que parecia uma sala de aula e um grupo de pessoas que vivia como família, como irmãos. Você sabe o tamanho da diferença. No que depender de nós, precisamos fomentar esse espírito, fomentar esse ambiente de família, esse ambiente de equipe. Veja, a questão do trabalhar em equipe é tão importante para Paulo, que em vários lugares esse assunto volta. Lembra da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, nós na Renovação costumamos falar muito desses trechinhos da palavra, porque eles têm ensinos sobre os dons espirituais. Mas se a gente prestar atenção, não são apenas sobre ensinos sobre dons, mas são ensinos sobre como usar dons diferentes numa mesma família, onde tantas pessoas diferentes devem ter o mesmo alvo e o mesmo propósito. Dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Olha que beleza que Paulo diz aqui no versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Eu creio que esse é um ensino de Paulo, que para ele era muito importante, se repete constantemente nas cartas. O Espírito Santo deseja se manifestar na terra através de cada um de nós. E essa manifestação do Espírito, porque acontece em e através de pessoas tão diferentes umas das outras, é uma riqueza inesgotável. Porque o Espírito de Deus é rico à infinidade, mas todas as manifestações do Espírito são como que os instrumentos de uma orquestra, se juntam para o proveito comum. Paulo está falando de trabalho em equipe. Paulo está falando de vivência em comum. Paulo está falando de vida comunitária, unidade. E uma das coisas primeiras que eram essenciais para aqueles que eram escolhidos por Paulo para ajudarem na sua missão era entrar e fazer parte dessa equipe. Nenhum de nós sozinho é tão bom no evangelho, na evangelização, como todos nós juntos.
O que a gente aprende a fazer junto, a gente faz melhor. E os nossos formandos devem constantemente ser expostos a isso. Caso contrário, todo o discurso que nós temos na renovação sobre unidade e que os nossos servos escutam a exaustão, às vezes quase em tom de bronca, todo esse nosso discurso vai ser inútil. Se desde o início a vivência dos nossos formandos não for uma vivência de comunhão, trabalho em equipe, alegria pela diversidade de dons, porque são manifestações múltiplas do mesmo Espírito Santo que trabalha em todos e para o benefício de todos. Cuidado para a gente não ficar repetindo em tom de bronca um discurso que não é verdadeiramente capaz de ressoar no espírito, porque lá no início as pessoas não foram formadas a acreditar. O trabalho de Deus se faz assim. O trabalho de Deus é um trabalho de orquestra. O trabalho de Deus é um trabalho de comunhão. Isso tem que ficar gravado no coração e não fica com uma palestra. Só fica com a vivência, o estar junto. Formador não pode ser uma pessoa de longe. Formador tem que ser como Jesus, aquele que anda mais perto, mais no meio, aquele que gasta tempo com os discípulos, como Jesus gastou tempo com aqueles homens. Não podemos estar longe das pessoas como se fôssemos professores. Esse não é o nosso chamado. Por fim, dá uma olhadinha junto comigo para terminar na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha que beleza a dica que Paulo dá para o seu formando Timóteo, que era muito jovem. Paulo acreditou nele, Paulo apostou nele. Paulo sabia que seria um desafio para ele, mas Paulo sabia, esse rapaz é um homem de Deus. Paulo escreve para ele aqui, capítulo 2, versículo 2 da segunda epístola a Timóteo: o que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Irmãos, um grande irmão nosso, Prado Flores, que escreve coisas lindas, que nos ensinam tanto sobre o trabalho de evangelização. Ele tem um livro chamado O Segredo de Paulo, talvez muitos conheçam, também fez um seminário com esse nome. E nesse livro, me parece que um dos pontos-chave do segredo de Paulo, que ele compartilha com a gente, é justamente esse. Paulo sabia que ele não seria capaz de correr todo o tempo. E olha que Paulo correu, hein? Andou pelo mundo todo, mas ele sabia, ele foi preso mais de uma vez, ele sabia que o seu destino seria um destino sangrento, ele sabia. E ele também sabia que ainda que ele parasse, a palavra de Deus não podia parar. A palavra de Deus tinha que continuar correndo. Portanto, Paulo tinha uma verdadeira preocupação de formador. Qual deve ser a preocupação do formador? Eu sei que eu não posso correr todo o tempo. Eu sei que circunstâncias podem me deter. Eu sei que um dia o Senhor vai me chamar. Mas a palavra que chegou até mim tem que continuar correndo. A palavra que veio até mim tem que ir além, tem que alcançar outros. Então Paulo percebeu que ele era um elo de uma corrente que ele devia fazer avançar. E é isso que ele diz a Timóteo aqui: o que você ouviu de mim, Timóteo, confia-o agora a homens fiéis, para que eles por sua vez possam instruir a outros. A palavra de Deus tem que continuar correndo, irmãos. Nossa tarefa não é mobilizar as pessoas para dentro, para nós. Nossa tarefa é fazer a palavra sair e alcançar outros.
um formador como Paulo, ele tem os seus Timóteos, que por sua vez vão formar outros homens fiéis, que por sua vez vão anunciar a palavra a muitos outros. É assim. Como seria maravilhoso se a gente pudesse, depois, quem sabe, com calma, encorajo você a fazer isso, dar uma olhadinha em todo o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, mas com esse olhar. Eu quero encontrar inspiração nesse formador que é Paulo. Mais ainda, eu quero encontrar inspiração nesse formador que é Cristo. E a gente vai ver quantas riquezas de Deus a personalidade desses homens ensina para a gente. Como, conduzidos pelo Espírito Santo, eles foram capazes de fazer a palavra correr e chegar até nós hoje. Como hoje ela está passando pelas suas mãos e vai continuar correndo para chegar a centenas, milhares de outros corações daqui para frente. Querido irmão formador, você é o grande recurso da renovação carismática católica para formar evangelizadores nesse Brasil, para formar homens fiéis, mulheres fiéis, que por sua vez vão comunicar a muitos outros o Evangelho de Jesus. Você, não projetos em papel, não métodos de psicologia ou de pedagogia, não, você, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem um compromisso em ser dócil ao Senhor. Nós oramos agora para que o Senhor faça de nós formadores capazes de espalhar esse fogo que um dia o Senhor acendeu em nós. Queremos orar agora para que o Senhor nos dê coração de pai e mãe, coração paciente, coração despojado de si mesmo. Que o Senhor nos dê a graça de não andarmos sozinhos, mas que nós vejamos os nossos irmãos de equipe como presentes de Deus para nós. Também eles nos formam, formação é para a vida toda, e juntos todos nós aprendemos mais. Peço ao Senhor que abençoe a sua vida agora. Deus Pai querido, te agradeço muito pela vida desse irmão, dessa irmã, porque o Senhor confiou a ele, confiou a ela uma missão tão preciosa.